Então, bom dia também para quem está em casa, acompanhando o nosso trabalho através do Facebook da Seara. Começando mais uma manhã, então. Estava vindo para cá e sempre a gente recebe aquele soprinho no ouvido, né? E é do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só um trechinho. Todo aquele que ouvir estas palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva veio, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre esta casa, ela então desmoronou, e foi grande a sua ruína. Mateus. Só mais um trechinho. Ele responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis vossas palavras com vossas ações. Que caluniais vosso próximo. Que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome. Que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e pelas vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei de amor e caridade. Genuflexões, né? O que adianta a gente estar ali ajoelhado? Senhor, Senhor. O Jung, psiquiatra suíço, trouxe para nós a psicologia analítica. Ele falava que o mais importante do ser humano não é o que ele vai fazer exatamente, mas o sentido daquilo que ele faz. Aquilo que anima a nossa vontade. Se os meus desejos sempre são ganhar alguma coisa, me dar bem, né? Eu estou usando o sentido do meu conhecimento, muitas vezes sem perceber, lesando. Tem uma expressão muito importante. É impossível ser feliz realmente na alma quando eu sou feliz em cima da infelicidade de alguém. É temporário. Então a gente pode dizer que a gente tem momentos de alegria, falsa noção de conhecimento. Então, onde a gente está construindo a nossa casa? É lógico que ele não está falando da nossa casa, que abriga a gente do dia a dia. Ele está falando da nossa casa mental, os nossos interesses, as nossas vocações. Quanto que a gente desperdiça o nosso tempo? O quanto que muitas vezes a gente se perde em preocupações que não são importantes. Estava conversando com uma mãezinha e num centro espírita foi dito a ela que a criança que estava chegando era uma criança muito especial. Bom, toda criança é especial, mas bonito, legal. E que essa criança teria a chance de fazer grandes trabalhos aqui na Terra. Legal também, né? Mas olha só o que foi acontecendo. Então, como ela ficou com essa chamada no ouvido e não entendeu realmente qual era o motivo, ela deixava a criança muito solta. Ah, minha filha tem gênio forte, ela dizia. Vocês conhecem alguém que não tenha gênio forte? Então, vejam só, às vezes a gente recebe o chamado e a gente adultera ele. Quando a gente tem a informação de que algo precisa ser feito, a gente precisa de mais disciplina, de mais atenção, né? Porque a sombra está no ar. A chance da gente cair é mais rápida do que de a gente realmente acertar. É mais fácil a gente se perturbar pelas intempéries da vida do que realmente seguir um caminho. É muito mais fácil a gente ficar um teórico
do que realmente trazer para o coração e mudar a nossa vida. É mais fácil a gente se sentir vítima, poxa, quanto eu sofro, nossa, eu sou uma pessoa tão boa e passo por tanta coisa ruim, do que entender que a gente está aqui de passagem e precisa da lei. O Sérgio me colocou um papelzinho aqui na mesa, falando assim, nossa, mas por que tantas doenças? Todas as doenças são expurgo? Ou todas elas também têm a ver com a contaminação do ambiente? A gente tem que ver que, por exemplo, o Chico, que ficou tanto tempo doente, ele era missionário. Ele mostrou que mesmo com um corpo tão difícil, com tantas intempéries, era possível ser bom. Isso é missão, né? A gente não está nessa categoria. Né? Então a gente precisa disciplinar. Então veja a questão dessa mãezinha que recebeu um chamado espiritual, mas não entendeu o chamado. Começou a construir a casa mental da criança acreditando na vaidade. Minha filha é diferente. Minha filha é especial no mau sentido. Então hoje é uma criança que não quer estudar, que não se dedica a nada, só ao consumo, criou a fantasia de ser importante, então tem esse impulso, não que seja errado, não estou criticando, tá bom? Mas o impulso de achar que tem que ter uma profissão de muito destaque na moda, é perigoso, não é? Às vezes a gente fica pensando que não é o grande erro no sentido de uma violência com a sociedade apenas. É o grande erro de não fazer aquilo que a gente se propôs ao reencarnar. A gente esquece que todos nós temos planejamento. Ninguém nasceu em qualquer família, ou está vivendo qualquer classe social, ou tipo de corpo. Né? Nós temos hoje o fenômeno dos transgêneros, irmãos e irmãs que têm o psiquismo diferente daquilo que o corpo apresenta. É uma prova e às vezes uma expiação muito difícil. Né? Da nossa parte cabe o respeito. Cabe entender, mas não deixa de ser um conflito da alma que já está trazendo de outras reencarnações e aflora. Então, quanta coisa está acontecendo no nosso entorno e a gente precisa parar um pouquinho. Né? Então, se dedica ao seu trabalho. Se dedica, que às vezes o seu trabalho é sua família, né? Seu lar, seu trabalho com outras pessoas, mas se dedica ao trabalho para dentro. Nós somos responsáveis por aquilo que nós deixamos aqui e o que a gente vai levar. Nós somos responsáveis pelaquela palavra que entrou no ouvido frágil na hora errada, aquela crítica, aquele azedume, e que fez um estrago no ouvido que estava frágil. Nós somos corresponsáveis, sim. Se essa pessoa, muitas vezes com uma crítica muito dura, já não está bem, já está vivendo uma depressão, um sentido de conflito existencial, e muitas vezes naquilo que a gente faz, naquilo que a gente influencia, ela pode tentar um suicídio, nós somos sim responsáveis. Sério, né? Então, tomemos cuidado. Cuida da mente, cuida da tua casa. Cuida. Não adianta só orar. É bom. Mas a gente tem que realmente buscar fazer, viver aquilo que a gente está pregando. Então, bom descanso, gente. Por favor, aproveita o que você veio buscar na casa. Nós, trabalhadores, estamos no mesmo barco. Não temos maiores conhecimentos e tantas habilidades assim. Quem faz o trabalho é a espiritualidade. Tá bem? Então, da minha parte, da parte dos voluntários da casa, eu gostaria até de pedir um favor. Tenha paciência. A gente pode errar. Tá bom? E talvez você passe pela consulta e o médium não fale sobre todos os seus segredos existenciais. Não fale de todos os detalhes que fala, nossa... Mas talvez ele fale coisas importantes e simples para a alma que possa ser aquele remédio que estamos precisando. Então abre o teu coração na casa. Né? Tenha certeza que aquele que busca encontra. Um ótimo dia a todos. Muito obrigada.